Olá, amigos. Vamos atualizar aqui os indicadores de atividade econômica que saíram na semana de 10 a 14 de março. Muito importante entender, principalmente os indicadores de atividade econômica. Em primeiro lugar, a produção industrial. Depois de 3 meses em queda, a produção industrial referente ao mês de janeiro de 2025 comparado com dezembro ficou estável. O segmento que continua puxando para cima é principalmente máquinas e equipamentos e a produção de veículos. Porém, é nítida o processo de desaceleração no segmento, que teve um crescimento muito forte durante o ano de 2024. Segundo setor que eu gostaria de puxar em destaque é o setor de serviços. O setor de serviços tem um peso muito importante no PIB e ele agrega diversas atividades. Atividade, por exemplo, de serviços prestados a famílias, que são alojamentos, classificados aqui como hotéis, pousadas, e as atividades relacionadas a bares, restaurantes. O setor de serviços prestados à família tem um peso menor no setor de serviços, em torno de 9%. O destaque aqui são os itens relacionados aos serviços de transporte, onde nós temos transporte terrestre, transporte aéreo, transporte aquaviário, transporte de cargas e também transporte de passageiros. Em destaque, quase 1/3 do setor de serviço é impactado pelo setor de transporte. E esse setor está, sim, em desaceleração. Ele teve um resultado para o mês de janeiro negativo e já acumula em 12 meses também uma desaceleração. Portanto, a atenção especial que nós temos em atividade econômica é relacionado realmente ao setor de serviços. Até porque o terceiro que eu gostaria de chamar aqui a atenção de atividade econômica são as vendas do comércio. As vendas do comércio tiveram no mês de janeiro um crescimento de 2,3%. Elas foram puxadas principalmente pelas vendas de veículos, com uma forte expansão. Eu gostaria de chamar a atenção que no caso das vendas do comércio, o peso maior vem para as pesquisas e o comportamento do setor de hiper e supermercados. Ele tem mais de 50% nesse indicador de vendas do comércio. E o que tem acontecido nos últimos meses? Retração. No mês de janeiro não foi diferente. Tivemos uma nova queda e no acumulado dos meses ainda está em crescimento, mas com desaceleração. Isso reflete o quê? Quando a gente vende menos em hiper e supermercados, é porque realmente o poder de compra das famílias recuou. E é o que a gente tem percebido nos últimos meses. Ainda os números não mostram, quando a gente olha no longo prazo, não mostram essa desaceleração. Mas no curto prazo, sim. A gente tem uma atividade econômica agregada no qual a produção ou em queda ou estável, o setor de serviços também em queda e as vendas de comércio, apesar da expansão, quando a gente abre o indicador, a gente nota que as famílias estão realmente num ponto de inflexão. A inflação mais alta, como foi divulgado também na semana passada, de 1,3%, é uma das responsáveis por isso. Bom, Igor, e aqui o que nós temos por uma inflação mais alta no mês de fevereiro, que levou o indicador em 12 meses para um pouco acima de 5%? Eu chamo a atenção para um item, energia elétrica residencial. Vocês se lembram que no mês de janeiro nós tivemos uma inflação muito baixa, todo mundo comemorou, mas se esqueceram de dizer que isso foi fruto de uma intervenção governamental, puxando principalmente o reajuste de preço de energia elétrica para baixo. O que aconteceu com o mês de fevereiro? Aquela intervenção foi pontual. A energia subiu novamente, numa média Brasil para os consumidores, pouco mais de 16% num único mês. No líquido, ainda tem um efeito negativo, ou seja, se a gente coloca na mesa a queda da energia elétrica do preço ao consumidor de janeiro e depois a alta de fevereiro, a gente ainda tem um efeito negativo de um pouco acima de 1%, 1,6% de queda. Mas isso nos dá algumas lições e a principal dela é: não adianta fazer intervenções. Os índices de preços vão voltar a crescer se não tiver aqui um item muito importante no ponto da economia atual, o ajuste fiscal.